Olá, eu sou Marcos Roberto e a partir desse momento estamos iniciando pela Rádio TV Feiluz e também pela Rádio Ouro Verde FM 105,9 a mais uma edição do programa Megafone, que hoje está tendo a honra de receber Gilberto Natalini, ele que tem 69 anos, é médico e ambientalista e por 5 mandatos consecutivos foi vereador na capital paulista, em São Paulo. Ele que é um porta-voz do projeto Velhice Não é Doença. Um projeto muito interessante, uma vez que existe uma discussão sendo realizada na Organização Mundial da Saúde para transformar a velhice em uma doença, né, com CID reconhecido. E no programa de hoje nós conversaremos um pouco a respeito desta ideia que vem sendo cogitada pela OMS e também assuntos relacionados a essa parcela tão expressiva da sociedade que são os idosos. E eu gostaria de agradecer nesse momento a presença do vereador Gilberto Natalini aqui em nosso programa e desejá-lo umas boas-vindas ao Megafone. Eu que agradeço a você, Marcos, pela oportunidade, pelo convite, agradeço a equipe da rádio, da TV e também agradeço os ouvintes, internautas que vão nos ver, nos assistir nessa conversa que nós vamos ter. Muito obrigado. Vereador, para começarmos essa nossa conversa, eu gostaria que você pudesse expressar a sua opinião a respeito desta questão, né, relacionada ao OMS, dela tentar transformar a velhice em uma doença, né? Por exemplo, aqui no Brasil, a expectativa de vida do brasileiro, segundo a última pesquisa realizada pelo IBGE, é de 76,3 anos. Ter uma informação como essa, de que a Organização Mundial da Saúde discute transformar a velhice em uma doença, é algo preocupante. Como é que você enxerga isso? Como é que você vê essa possibilidade de transformar a velhice em uma convalescência? Bom, as nossas lutas e batalhas, eu sou médico, exerço a minha profissão há 45 anos, e nós sempre tivemos o cuidado, né, e o objetivo de fazer as pessoas viver mais, o máximo possível, e viver com qualidade de vida, né? Diminuir o sofrimento da vida, para as pessoas saudáveis, ter uma vida ativa, saudável, para as pessoas que têm alguma doença, diminuir o máximo possível o sofrimento e ampliar o máximo possível o tempo de vida. Esse é o nosso objetivo, sempre foi o meu objetivo, desde os tempos de estudante até hoje. Uma das grandes conquistas que nós tivemos nos últimos anos, nas últimas décadas, que a humanidade teve, foi ganhar mais sobrevida, viver mais. Viver mais, viver mais. Cada ano que passa, o ser humano está vivendo mais. A expectativa de vida ela se alonga no decorrer desses últimos 20, 30 anos. O Brasil, quando eu era jovem, a expectativa de vida era 50 anos, 51, 52 anos. Hoje, você mesmo falou, 76 anos. Tem países que a expectativa de vida passa dos 90 anos. Então, nós temos esse objetivo e é uma vitória, é uma conquista, uma coisa boa que a humanidade conseguiu de ampliar o tempo de vida. Então, nós trabalhamos, eu e muita gente, aqui na cidade de São Paulo, nós tivemos muita atuação, nós trabalhamos com o conceito de envelhecimento ativo. O que é envelhecimento ativo? É você viver mais anos, prolongar sua vida e, até os últimos dias da sua vida, você ter autonomia, você ter atividade, você ser produtivo, você ter convívio com a sociedade, com os familiares. Ou seja, não é simplesmente ampliar a vida, é ampliar a vida, mas ampliar a vida de forma que você tenha uma vida com autonomia,
né? Não dá para ter com independência, isso é difícil, mas com o máximo de autonomia e o máximo de bem-estar possível, gozando das suas faculdades mentais o máximo possível e da sua plenitude física também. Esse é o nosso objetivo enquanto médico, enquanto cidadão, enquanto ativista desse movimento do envelhecimento ativo, que, inclusive, foi criado esse conceito pela própria Organização Mundial de Saúde, que é um órgão da ONU que cuida especificamente da saúde, quando estava lá coordenando a parte dos idosos o professor Dr. Alexandre Kalash, que é um brasileiro que mora no Rio de Janeiro, um geriatra que desenvolveu e implantou no mundo inteiro esse conceito do envelhecimento ativo. E agora, há algum tempo atrás, nós tivemos uma surpresa, né? Uma surpresa desagradável, que é a OMS, que vai reeditar o Código Internacional das Doenças, o chamado CID, todo médico usa, é um livrinho onde estão catalogadas, classificadas todas as doenças conhecidas através de uma sigla, de um número. Nós estamos na vigência do CID-10. E o CID que vem aí é o CID-11. É o número 11. Tá certo? O CID existe desde o final do século XIX. Essa classificação internacional das doenças, né? O Código Internacional, desde o final do século XIX, ele foi se aprimorando, foi crescendo de acordo com o conhecimento científico. Ele é uma coisa muito necessária, muito importante para unificar a opinião médica no mundo inteiro, né? Então, nós, médica e científica, né? Nós tomamos um susto quando a gente viu que a Organização Mundial da Saúde tinha criado um código, um CID, um número para velhice. Para velhice. Ou seja, no Brasil, porque em outros países as idades variam, mas no Brasil, passou de 60 anos, você está classificado no Código Internacional da Doença, no CID-11, como doente. Como doente. Então, vamos dizer assim, nós nos organizamos para tentar modificar esse conceito da Organização Mundial de Saúde e retirar esse código que trata velhice como doença do CID-11. Esse é o nosso caminho, o nosso objetivo. Mas, na sua visão, vereador, como é que a OMS chegou a esse prognóstico de considerar a velhice uma doença? Existe algum embasamento científico para justificar uma atitude como essa, partindo da OMS? Eu acho que não tem nenhum embasamento científico. Na verdade, a OMS está acatando uma decisão, uma sugestão, uma aprovação da Assembleia Mundial da Saúde, que é o órgão que congrega os 200 países que compõem a OMS, tem seus representantes dos ministérios da saúde do mundo inteiro, e eles que criaram esse conceito e classificaram velhice como doença, e a OMS, que é o órgão executivo da ONU, acatou. Então, nós não sabemos por quê, né? Isso é uma coisa que não tem, vai contra a própria orientação anterior da OMS, que eu falei aqui para você, que é o conceito de envelhecimento ativo. Então, nós não sabemos exatamente o que está por trás disso. Alguns dizem que é uma decisão baseada em pressões econômicas de laboratórios que produzem medicamentos, de grandes lobbies de embelezamento da medicina, da saúde estética, enfim, para criar mercado. Muita gente, a gente não pode falar que seja isso, embora isso seja uma opinião, né, uma conclusão bastante pertinente, mas nós não podemos dizer que foi isso que aconteceu. Na verdade, a gente não sabe o que houve para ser criado isso, né? Então, não tem o menor cabimento você classificar uma pessoa de 60 anos para cima como doente. A velhice é uma fase da vida. A velhice não é um estado patológico. Assim como é uma fase da vida a infância, a adolescência, a idade adulta, e a velhice
mais uma fase da vida das pessoas. A pessoa pode ser velho e ter uma doença, ou mais de uma doença? Pode sim. Doenças crônico-degenerativas, hipertensão, diabetes. Mas essas doenças também atingem os jovens, atingem os adultos. Não é uma específico da pessoa com mais de 60 anos. Então, não pode ter uma base de falar que uma pessoa de 60 anos para cima é doente só porque passou. Isso a gente chama de idadismo, né? Que é aquele conceito de classificar as pessoas pela idade, né? E é um conceito pejorativo, é um conceito que joga o ser humano para trás. Quer dizer, eu vou ficar aguardando o tempo passar até eu chegar na idade, 60 anos, onde eu sou uma pessoa doente. Não é esse o conceito que a gente tem que ter. É, inclusive, desumano. Isso é desumano, tá certo? Então, é um erro da OMS, né? Classificar velhice como doença. E é também uma coisa que você tem, por exemplo, a gravidez. A gravidez é um estado natural de uma mulher, tá certo? A gravidez. Ela está lá no CID, no Código Internacional do... mas num capítulo que não faz referência à doença. É um capítulo especial, onde você tem lá a gravidez, que é um estado natural, que não é uma doença. A gravidez é uma condição que a mulher tem de vai gerar uma criança, né? Mas não podemos classificar a grávida como uma pessoa doente. É um estado especial de vida da mulher, está lá classificado, mas não como patologia. Então, nós queremos que a OMS retire do capítulo da doença a velhice e coloque no capítulo de um estágio, de um momento da vida da pessoa. Né? As pessoas que têm mais de 60 anos, que está velho, isso é inegável, está velho, cada vez vai ficando mais velho. Tem um processo de envelhecimento, de senescência do corpo, né, do espírito, mas isso não significa obrigatoriamente jogar a pessoa na vala comum de um doente. Essa é a questão. Em um país como o nosso, vereador, essa medida causaria que tipo de impacto, né? Pesquisas apontam de que o Brasil vem envelhecendo, de que existe uma inversão na pirâmide, que nós temos muito mais idosos do que pessoas jovens. Essa medida, que impacto causaria num país como o Brasil? Impactos negativos de mais variadas causas e consequências, né? Vamos pegar a cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo tem aproximadamente 1,5 milhão de idosos, pessoas acima de 60 anos. Quando você classificar o idoso como um doente, você está carimbando 1,5 milhão de pessoas como doentes. E muitas delas não são doentes. A pessoa tem 60, 65 anos, 70 anos e tem saúde. Ela pode ter alguma doença, né, alguma morbidade que a acompanha, mas ela, como um ser integral, ele não é um doente. Então, a primeira consequência grave é na estatística médica e científica. Porque, por exemplo, o príncipe, marido da rainha Filipe, né, marido da rainha Elizabeth, ele faleceu com 101 anos, e foi isso que chamou a atenção do mundo para essa questão do CID-11. O atestado de óbito dele veio como velhice. Você entendeu? Porque ele tinha 101 anos. Quer dizer, ele pode ter morrido de alguma doença, mas ele poderia, se não tivesse aquela doença, ter vivido mais 10 anos, vamos dizer. Então, esse é um primeiro impacto. Qual é o impacto? Os atestados médicos, vai ficar muito fácil para o médico, um doente vai no hospital, falece lá, quantos anos tem? 65. Então mete o código de velhice. Na verdade, ele morreu de um infarto, ele morreu de uma diabetes, ele morreu de um atropelamento, ele morreu de outra causa, um tumor, um AVC, uma insuficiência renal, né? Não pelo fato dele ter 65 anos, pelo fato dele ter adquirido aquela doença. Então, vai mascarar os diagnósticos de uma maneira brutal, vai confundir a estatística médica.
Porque você vai jogar tudo numa vala comum de velhice. Vai ficar fácil para o médico ter um código só, ele vai lá, bota velhice, passou de 60 anos, morreu de velhice. Não, não é isso. Morreu de infarto, morreu de derrame, morreu de, entendeu? De insuficiência renal, morreu de alguma alergia, morreu de uma infecção, de uma pneumonia. Né? A pneumonia pode dar no velho ou no novo, ou no jovem. Ela é mais frequente no velho, ela é mais perigosa no velho. Mas quantos jovens têm pneumonia? Quantas pessoas morreram de Covid agora com menos de 60 anos? Não foi um nem dois, não, foram muitos. Né? 45. Eu mesmo ontem tive ajudando um paciente com 17 anos que teve um infarto do miocárdio pós-Covid, 17 anos. Ou seja, ele não tem 77 anos. Então, essa questão do CID, da doença, velhice como doença, ela vai impactar, ela vai falsear as estatísticas médicas, as pesquisas médicas, vai prejudicar a pesquisa científica. A outra questão do impacto negativo é o impacto social e o impacto humano. Por quê? Porque você já taxa o sujeito, né? Até 59 anos ele é um sujeito saudável. Aí ele faz aniversário de 60 anos, ele passa a ser considerado pela medicina como um doente. Você imagina, né? A pessoa vai igual boi para o matador. Eu estou indo para os meus 60 anos, vou virar agora um cidadão marcado como doente. Isso é muito ruim. Eu vou repetir aqui, o envelhecimento cada vez mais prolongado, né? A vida cada vez mais longa é uma vitória enorme da humanidade. É uma vitória grande. A grande luta do homem é ampliar seu tempo de vida. E sempre que possível, trabalhar para que esse tempo de vida seja o mais saudável, o mais ativo e o mais autônomo possível. Essa é a nossa luta. Então, a velhice é uma conquista. A velhice não é uma doença, ela é uma conquista da humanidade. É uma conquista da pesquisa científica, das melhores condições sociais de vida, de saneamento básico, de vacina. Né? Quantos velhos morriam de gripe até vir a vacina da gripe? Pegava a gripe e morria de pneumonia. Hoje diminuiu muito o número de velhos que morrem de pneumonia na decorrência de uma gripe porque toma vacina. A gripe vem muito mais leve. Mesmo a Covid, você vê, tomou a vacina, ainda morre gente que tomou a vacina de Covid, mas a mortalidade pela Covid diminuiu muitíssimo, inclusive nas pessoas idosas. Então, isso é um impacto, além do impacto de falseamento da pesquisa médica, científica, do diagnóstico médico, ele é um impacto negativo na vida social, familiar, né? Atinge a autoestima da pessoa, joga a pessoa num gueto, numa vala de doente, quando, na verdade, ele pode ter uma saúde, a única coisa que ele tem, na verdade, é mais que 60 anos. Então, os impactos são horríveis, né? Os impactos são preconceituosos, é uma atitude de retrógrada, atrasada, esse CID que considera velhice como doença. Vereador, ser idoso é uma questão apenas de idade ou também está relacionado com a mentalidade da pessoa? Não, ser idoso é você passar de uma determinada idade, certo? É uma fase da vida. O idoso é uma fase da vida. Né? Aquilo que eu falei, você é criança, né? Você é feto, depois você é criança, depois você é adolescente, depois você é jovem, depois você é adulto, depois você é idoso. Então, é uma fase da vida. Essa fase da vida, dependendo de como você a encare, né, de como você a veja, né, dependendo do teu conceito filosófico de vida, religioso, filosófico, humano de vida, você pode encará-la, essa fase, com naturalidade. Quer dizer, eu conheço idosos com 80 anos. Esse dia eu fui ver uma cerca lá num sítio que eu tenho. E aí eu fui com o rapaz que ia fazer a cerca, era um morro muito alto, e veio um vizinho meu com 90 anos. 90 anos, 90.
E aí eu estava com dificuldade para subir aquele morro, porque eu, né, despreparado. Então, era um morro muito íngreme, e o homem de 90 anos que estava me ajudando, me puxando, né, me dando a mão, me orientando e tal. Quer dizer, 90 anos, ou seja, ele tinha uma vitalidade maior do que o outro que estava indo lá fazer a cerca, que tinha 30 anos, 35 anos. Então, depende muito da pessoa, é muito variado. Quer dizer, fisicamente, o envelhecimento ele pode ser mais traumático ou menos traumático, dependendo se você tem uma vida ativa durante muitos anos. Está provado por A mais B, está provado cientificamente, que se você fizer durante a sua vida meia hora de exercício por dia, você ganha 5 anos de vida. Você ganha 5 anos de vida. Porque o sedentarismo é um dos grandes inimigos do envelhecimento. O sedentarismo e a solidão são dois grandes inimigos do velho. Então, o velho tem que ter atividade física, tem que fazer seu exercício, caminhar principalmente, mas não é só caminhar, pode dançar, pode ir numa academia, pode fazer o exercício que ele se sentir capacitado para fazer. Uma caminhada de meia hora por dia é bastante significativo. E, ao mesmo tempo, tem que ter uma vida social, intelectual. Ele não pode ficar numa cadeira na frente de uma televisão como se fosse um inútil. Então, ele tem que ler. Eu tenho aqui em casa comigo a minha sogra, tem 96 anos, certo? Ela pega uma revista, ela lê a revista em poucas horas, ela debulha uma revista, entendeu? Então, ela lê, ela tem intelecto com 96 anos. Ou seja, se você tiver convívio social, uma vida familiar saudável, agradável, carinhosa, né? Amigos, né? Se você sai, se você se diverte, se você tem alguma produtividade, e aqueles que tenham condição, mesmo com uma idade avançada, de trabalhar, de produzir para a sociedade, intelectualmente ou fisicamente. Eu conheço muitas mulheres que, na idade, elas começam a produzir peças de roupa, tricô, e pintura, bordado, e não sei o quê, e vai, e produz coisas bonitas, belas, produz, e aquilo traz para ele uma atividade intelectual e manual que traz felicidade. Então, o idoso ele tem que combater, tem que ter condições de não ser sedentário, e eu sempre receito isso para os idosos que eu oriento. Não ser sedentário e, ao mesmo tempo, ter uma atividade intelectual e social ativa, né? Viva, variada, para poder você se sentir útil. Aí você leva a sua velhice, né? Se você conseguir, eu repito, vai trabalhar. Por que não? Naquilo que você gosta de fazer, tá certo? Então, eu, por exemplo, eu me aposentei, né? Mas eu atendo como médico, sou médico, tenho minha profissão, atendo meus pacientes na maior tranquilidade, vou fazer 70 anos no ano que vem. Eu conheço médicos que têm 85 anos, estão na ativa, consultando doente, produzindo, atendendo. Conheço engenheiros, arquitetos, conheço pessoal do campo, da roça, que produz, que planta, que, enfim, cuida do gado. Isso não quer... Isso é o envelhecimento saudável, envelhecimento ativo que a gente preconiza, né? E daqui a alguns anos, Marcos, não vai demorar muito, você vai ver, já existe isso, mas cada vez vai ter mais o número de pessoas acima dos 100 anos que vão existir por aí. O Japão tem muito. Eles lá vivem, eles têm cuidado, né? Mas em todo lugar do mundo, as pessoas vão passar dos 100 anos, daqui a pouco 120 anos, e vai caminhando. Esse é o objetivo nosso, enquanto pessoas profissionais da saúde, enquanto seres humanos, fazer as pessoas avançarem o máximo possível na idade, eu repito, com um envelhecimento saudável, com atividade, né, com produção, com a cabeça o máximo possível funcionando. Daqui a pouco vai se descobrir o tratamento, a prevenção do Alzheimer, que é um grande espectro que ameaça os idosos, né? Quer dizer,
o gastar o cérebro, né? Aquela doença que o Alzheimer traz, a demência, né? A demência, a gente trabalha muito com isso, entende? Com a questão da prevenção, do combate à demência. E daqui a pouco, as pesquisas já estão indicando, você vai conseguir controlar isso. Aí o grande inimigo do idoso, sendo controlado, vai ficar muito mais feliz o envelhecimento. O senhor enxerga aqui no Brasil falta uma política relacionada aos idosos por parte dos governos, vereador? Você acha que nós poderíamos ter uma política mais vigente relacionada para essa parcela social? Sem dúvida nenhuma. O Brasil está envelhecendo, você mesmo falou no começo do programa. Não, os idosos não são a maioria das pessoas, mas aquela pirâmide que a base era jovem e aquele pouquinho em cima, hoje ela é um barril. Entendeu? A base dela já está praticamente igual à cúpula não é mais uma pirâmide, é um barril, certo? Então, a quantidade de São Paulo, em 2050, vai dobrar o número de idosos da cidade de São Paulo. Tem 1,5 milhão, vai para 3 milhões, acima de 60 anos. Então, a gente precisa preparar a cidade. Esse é um trabalho, eu, na Câmara de Vereadores, fiz muitas leis, né? Eu fiz a lei do Agita Sampa, que é esse meia hora de movimento por dia, né? Colocamos, eu me lembro, nós inauguramos a primeira academia ao ar livre, no Parque das Bicicletas, ali perto do Ibirapuera, Secretaria de Esportes. Nós inauguramos ali, tinha 3 mil idosos para inaugurar. Coitado da academia, quase não aguentou o número de gente que usou. Hoje tem mais de 3 mil daquelas academias esparramadas pelas praças de São Paulo. Mais de 3 mil. Então, é aquele lugar que a pessoa vai se exercitar. Então, a cidade, né? A cidade de São Paulo não é uma cidade amiga do idoso. Ela não gosta do idoso porque as condições de vida do idoso aqui são sofridas. O transporte é difícil, as calçadas são muito traiçoeiras. Cai em São Paulo cerca de 100 mil pessoas com gravidade todo ano nas calçadas, se machucam. É uma estatística de uma médica do Hospital das Clínicas. Dessas 100 mil, a grande maioria são idosos. Também tem mulheres, grávidas, crianças, mas a grande maioria são os idosos. Então, São Paulo tem que melhorar suas calçadas, tem que ter acessibilidade para o idoso poder sair de casa. Aqui na minha rua mesmo, se o idoso sair de casa, ele não consegue caminhar na calçada. As calçadas são muito irregulares. Tem que ir pelo asfalto. Então, falta política pública, falta. Né? Nós temos uma grande lei no Brasil, muito avançada, que é o Estatuto do Idoso. É uma lei muito boa, muito bem feita, muito caprichada, muito avançada, uma das melhores do mundo. Só que ela não é cumprida. Ela começa a não ser cumprida na hora que você pega a aposentadoria de um idoso. Você trabalha 45 anos, 40 anos na vida para se aposentar com R$2.000, R$2.500, R$3.000. Né? O teto de aposentadoria, você pode pagar 10 salários no NPS, você vai ganhar 5 mil e poucos reais, se você pagar o máximo, recolher o máximo. Então, começa por aí, certo? Segundo, existe um desrespeito muito grande do idoso dentro da sua própria casa. Em muitos lugares, a gente vê a família vivendo da renda da aposentadoria do idoso e não devolvendo ao idoso a mínima condição para comer, para vestir. Eles pegam a aposentadoria do idoso e o idoso fica lá num cantinho, se vira como pode. A violência contra os idosos não é especificamente contra os idosos, é violência contra a criança, violência contra a mulher, né? Contra o negro, mas contra os idosos é muito grande a violência. Tanto é que tem delegacia do idoso. Foi preciso criar isso. Então, a própria sociedade agredindo o seu idoso. Né? E tem uma tribo Guarani aqui, são 5 tribos Guarani que tem ali no Jaraguá, no Pico do Jaraguá. Eu tive lá numa luta que eles fizeram lá por uma mata, e acho que é xamã que eles chamam, né? O idoso da aldeia tinha 106 anos. Nossa. Você entendeu? Você precisa de ver o respeito, o carinho, né? A admiração que aqueles índios têm por aquele idoso. Quer dizer, os índios respeitam o idoso como um sábio na comunidade. Nós
Perdemos isso. É claro que não é 100%, é claro que tem muitos idosos que devem ser muito respeitados em todas as áreas, na área artística e tal, mas nós não temos, as políticas públicas nossas, elas estão muito aquém da necessidade de acolher o idoso, de tratá-lo bem, de dar conforto, de dar carinho, de dar saúde, e o governo anda muito devagar. Meu trabalho aqui na Câmara, eu fiz 4 grandes congressos de envelhecimento ativo na Câmara Municipal de São Paulo, alguns com 3.000 pessoas, 2.000 pessoas, com profissionais que cuidam de idosos, com pessoal que tem de casa de abrigamento, universidades, com os próprios Conselho Municipal do Idoso, entendeu? Com a prefeitura, com o governo do estado, a gente juntava todo mundo, pegava um assunto e discutia aquele assunto naquele congresso. Um dos congressos foi o trabalho para o idoso, mercado de trabalho. Foi um dia inteiro discutindo como que você pode aproveitar a experiência, a sabedoria, bom, enfim, tentando preparar São Paulo para receber essa massa de pessoas idosas que vem. O Brasil não tem... o grande Conselho Nacional do Idoso sofreu intervenção do governo agora, puseram lá um presidente biônico lá no Conselho, tá certo? Se a gente já tinha pouca política pró-idoso no Brasil, agora, então, ficou mais difícil ainda, porque a cabeça, a cúpula do processo está dominado. Está avariado, entendeu? Avariado. Então, o país não tem leis, tem estatuto, tem leis boas, mas as leis não condizem com a realidade do dia a dia do idoso. Desrespeito também é cultural, né, vereador? Aqui no Brasil nós não temos uma cultura de respeito ao idoso e, com isso, dificulta as relações sociais. Ainda mais quando você avança na sua idade, você passa a ser considerado por muitos um empecilho, né? Você acha que a escola ela poderia ajudar nessa mudança cultural a partir do momento que as crianças, adolescentes pudessem ter algum tipo de ensino para minorar a visão a respeito do idoso? A escola pode ajudar em tudo, né? A escola é onde a pessoa forma a sua maneira de ser, né? Aprende a ser gente, né? A escola não é só matemática, português e geografia. A escola é o convívio das crianças com seus mestres e deveria ser na verdade, um laboratório de aprendizado de vida. Ela é isso, né? Umas mais, outras menos, né? Porque nosso ensino ainda é muito aquém do necessário, mas a gente fez uma força enorme aqui para criar uma forma de levar idosos, contadores de história, para dentro da escola. Selecionar um grupo de idosos e, né, dar algum prolabore para ele ir numa classe A, classe B, classe C de escolar, contar alguma experiência de vida que ele teve. Como que ele enfrentou a adolescência, qual é a história dele, contar, porque cada idoso é um livro de história, tá certo? De experiência política, social, econômica, cultural, entendeu? Então, muitos idosos tocam instrumentos. Então, a gente tentou, não conseguimos fazer, né? Mas isso deveria constar do currículo escolar, né? O respeito aos mais velhos, né? Porque a criança, ela vai ser velha, né? Então, o que eu digo, né? Quando um jovem maltrata o idoso, ele está dando um tiro no próprio pé, porque daqui a pouco é ele que está lá, né? Ô, seu velho, sai daqui, velho, aquele preconceito, né? Cresceu muito isso no Brasil. Quando eu era mais jovem, isso a gente tinha um respeito via família, né? Com os avós, né? Com os tios mais velhos, a gente tinha um respeito via família, a respeitabilidade era maior. Depois, com o mercado de trabalho, a família do Brasil, ela sofreu uma modificação, um desgaste, uma alteração para pior, né? O desemprego, né? O alcoolismo, o uso de droga, né? A família foi se desmanchando, a mulher saiu de casa para ir trabalhar, o marido, por outro lado, ou está desempregado no boteco, ou está trabalhando também, chega em casa de noite,
a vida muito difícil, falta tudo dentro de casa, na casa do pobre, falta tudo, falta comida, falta roupa, falta alento, né? E isso vai desgastando as relações familiares, e o idoso que está ali dentro de casa paga o pato, porque ele, na verdade, ele é um a mais para comer, né? Ele é um peso ali, tá certo? Ele é um a mais para comer, para vestir, às vezes tem alguma doença, às vezes está impossibilitado, tem que pegar para dar banho. E isso é uma coisa, né? O idoso, depois de uma certa fase, quando ele já não tem mais autonomia, ele dá um trabalho danado. Se você quiser tratar bem a pessoa, você tem que ter treinamento para fazer isso, né? Tem que ter higiene. Ele usa, às vezes, alguns medicamentos, outros, né, para poder controlar determinado tipo de doenças. Então, ele, com o passar do tempo da vida, né, os idosos de idade mais avançada, dependendo da família, ele fica igual um trapozinho lá, entendeu? Jogado lá numa caminha, mal come. Então, eu acho que... Está me ouvindo? Sim, estou te ouvindo. É porque entrou um telefone aqui. Então, eu quero dizer a você que o Brasil, de fato, o respeito aos idosos é muito pouco, né? Isso é em muitas partes do mundo, viu? Não é só no Brasil, não, viu? Agora, tem lugares que você tem uma cultura mais de respeitar os mais velhos, né? É uma cultura mais, eu diria, mais avançada, humanisticamente falando. Na sua visão, a pandemia ela dificultou nessa relação entre as pessoas mais jovens e os idosos, vereador? Você acha que esse período pandêmico foi crucial, para dificultar a relação entre as gerações, uma vez que todos tiveram que ficar em casa, e aí houve uma preocupação maior com os idosos? Você acha que ela veio para dificultar essa relação? Eu acho que trouxe um problema grave, que foi porque como o idoso era o alvo principal da virose, né, e ele era o mais suscetível quando ficava doente, eram os que mais morriam no começo, né? Eu conheço famílias que deixaram os idosos fechados em casa e ninguém ia visitar, porque não podia, né? Quer dizer, o sujeito não tinha como ele ir lá visitar. Eu conheço idosos que foram cuidados pelo vizinho, ficaram isolados em casa. Esse isolamento que o vírus obrigou as pessoas a fazerem, em particular os idosos, foi muito traumático para os idosos. Muito traumático. Avós que ficaram sem ver os netos durante muitos e muitos tempos, né? Meses e meses sem ver os netos, sem ver os filhos, né? Enfim, mesmo uma servidora, uma empregada, uma cuidadora que tinha que ter o maior cuidado para entrar na casa, por causa da questão de trazer da rua o vírus. Então, eu acho que foi muito sofrido, em particular para os idosos, essa pandemia, essa fase de pandemia. Mesmo com a vacina, os cuidados tiveram que continuar, porque a vacina ela não livra a pessoa da doença, ela diminui a patogenicidade da doença, né? Mas ela não livra a pessoa da doença. Então, mesmo com a vacina, ainda eu acho que os idosos foram os que mais sofreram, sinceramente, com a virose, porque o isolamento foi brutal, né? Aquilo que eu falei, a solidão, né? Se já o idoso já é solitário muitas vezes na vida pelo fato de ser velho, você imagina com a proibição da pessoa ir visitar aquele idoso, né? Enfim, isso aconteceu. Eu vi muitos casos, muitos. Não foi um nem dois. É complicado, né? Como você disse, solidão talvez seja o maior problema dos idosos, justamente pela inexistência de pessoas que possam interagir com eles, né? E aí vem uma outra questão que, né, nós tivemos uma reforma trabalhista que faz com que as pessoas tenham que trabalhar por muito mais tempo. E queira ou não, os idosos também entram nessa conta, uma vez que necessitam também ter um rendimento para sobreviver. Como é que você enxerga, na sua visão, vereador, como é que você enxerga o mercado de trabalho hoje e futuramente? Será que eles estão preparados para absorver uma demanda de pessoas acima dos 50, dos 60 anos? Não estão preparados, não recebe nem
as pessoas de 40, está certo? O mercado, a juventude toda desempregada, a questão do emprego hoje, da empregabilidade hoje é muito complexa, é muito difícil, né? E é difícil para todo mundo, porque como a tecnologia avança muito, né, eu vejo na minha profissão, né? Quando eu me formei, não, até há pouco tempo atrás, há 25, 30 anos, 20 anos atrás, né? Você não tinha na rotina a videolaparoscopia. Hoje, o cirurgião que não fizer videolaparoscopia está fora do mundo da cirurgia. Né? E aí tem a robótica. E você vai aprender a operar com robô, a telemedicina. O médico mais velho, hoje, ele fica com dificuldade, porque com a telemedicina você é tudo automatizado, você às vezes nem vê o paciente, entendeu? Então, eu estou dizendo da profissão, da minha profissão, mas isso é em todas as profissões, né? Quer dizer, a tecnologia, a tecnologia de informação, a tecnologia, a biotecnologia, na engenharia, em todo canto, ela vai avançando numa velocidade tal e as pessoas não conseguem acompanhar. Então, a pessoa vai ficando para trás, ela vai ficando sem saber. Né? Hoje, quem enfrentar um computador não é nada. Não é nada hoje, tá certo? Até no campo, né? Você vai ver as máquinas que tem na agricultura, a máquina é tudo computadorizada, aquelas máquinas grandes, aquelas colhedeiras, tudo. Então, quer dizer, isso criou um problema no mundo muito grande, né? De pessoas que a gente, vamos dizer assim, que sem utilidade, porque não sabem acompanhar e o idoso ele tem mais dificuldade. Por quê? Porque depois dos 50, 60, 70, o cara vai fazer um curso para aprender determinado tipo ele não vai fazer. Então, ele vai ficar para trás, ele vai ter que mudar, muita gente mudando de ramo, mas muita gente mudando de ramo, entendeu? Fazendo outra coisa, virando vendedor, se virando nos 30 para poder... o emprego formal, ele é uma crise de todas as idades. E como o idoso ele é mais suscetível e ele tem, vamos dizer assim, maior dificuldade de adaptabilidade, pega um cara de 25 anos, ele se adapta, daqui para ali ele aprende, ele vai e tal. O idoso tem mais, é mais sistemático, tem mais rotina, tá certo? É aquela vida já de muitos e muitos anos naquele caminho, para ele virar de caminho não é tão fácil. Não é tão fácil. Então, eu acho que preparar as pessoas para o mercado de trabalho é uma dificuldade grande. O Brasil perde nisso muito, porque o Brasil não tem esse... claro que tem instituições, entidades, programas de governo para fazer isso, mas não na quantidade que precisa. Por isso, às vezes, tem setores da economia que precisam de determinado profissional, tem uma massa de desempregado e não acha aquela pessoa para trabalhar porque a pessoa não sabe mexer no botãozinho X, Y da máquina, entendeu? Então, e o idoso, ele é isso aí duplamente. Ele é atingido duplamente por esse problema dessa modificação tecnológica rápida que a humanidade está vivendo. Enfim, estava conversando com um parente meu que foi durante muitos anos feitor de uma grande empresa de automobilística, tomava conta de 100 homens. Né? Ele falou, olha, hoje lá no meu lugar tem uma máquina, não precisa de mim. E abaixo da máquina tem 4 ou 5 caras que trabalham com uma máquina. Se o cara não souber trabalhar com aquela maquininha dele, ele também não dá conta do serviço. E aí o idoso tem dificuldade. Eu acho que tem muita dificuldade de mercado, mas a gente tem que ter criatividade, pô. Tem que ter criatividade, tem que oferecer, a gente tem que saber, a economia circular, a economia criativa, como a gente chama, ela é muito rica, tá certo? É um consumo diferente, né, que você pode fazer. A gente vê, por exemplo, hoje, as pessoas fazendo fazendas de verduras em paredes, em galpões da cidade, produzindo, pô. Sim.
Está entendendo? Produzindo comida dentro da cidade em galpões, coisa que você usava um pedaço de terra enorme, o cara usa um galpão, uma parede, 4 paredes de um galpão, água e tecnologia. Quer dizer, você pode, então, ter oportunidades que a tecnologia te dá, mas o idoso ele vai estar sempre, eu acho, com dificuldade, porque o mais jovem tem mais facilidade de se adaptar e o mercado escolhe aquele que é mais ágil, né? O mercado não tem sentimento. E aí não seria o caso das instâncias estatais, né, os governos, estabelecerem algum tipo de auxílio ao idoso nessa área, vereador? Você não acha que Bom, eu acho que tem que ter um fazer. auxílio emergencial para os idosos, por exemplo? Eu acho que você tem que ter uma política pública para incluir as pessoas que vão chegando para 60 anos para cima. Tem que ter uma política global de país, de Estado, né? E o Brasil não tem. O Brasil não tem política de inclusão nem para a molecada nova. Não tem. O Brasil é um país esculhambado, é um país que. E aí piorou agora, piorou muito. Né? Piorou muito. Vai muito no val da valsa do mercado. O mercado é que toca o país para lá e para cá de acordo com os interesses dele. Né? Não tem governo que trace a política pública. Tem política pública, mas são arremedos de política pública. Ela não pega a grande massa das pessoas que precisam. O interesse público, o interesse governamental público, ele é muito mais acanhado do que o interesse comercial, o interesse de mercado, o interesse financeiro. Esse é que manda no Brasil em tudo, não é só na questão do idoso, é em tudo. Tá certo? Eles que dão as cartas e cobram e dão morto, bate a canastra, fazem tudo, entendeu? O governo fica ali igual um pateta no meio do negócio e as políticas públicas são muito. A única política pública no Brasil que eu acho que consegue se impor um pouco mais é a saúde, é o SUS. O restante está. O SUS, mesmo assim, está cambaleante, mas ele ainda é aquilo. Foi a maior reforma de Estado que o Brasil já teve, foi o SUS. As outras políticas públicas, transporte, energia, educação, elas vão no val da valsa, entendeu? Eles vão correndo atrás do prejuízo, infelizmente. E o idoso, obviamente, é um setor social mais fragilizado, mais descartável, vamos dizer assim, tá certo? Sofre mais, não tenho a menor dúvida disso. E agora ainda querem taxar o idoso como doente. Aí acabou de lascar, né? Acabou, é um golpe de misericórdia, né? Isso parece até contraditório, né, vereador? Nós temos, por exemplo, nos Estados Unidos, o presidente tem 78 anos. Né? Um candidato, aqui no Brasil, um dos candidatos, que é o Luiz Inácio Lula da Silva, tem 74 anos e pretende concorrer às eleições ano que vem. Isso mostra uma contradição nesse tipo de atitude, né? Tendo dois exemplos como esse. Quantos anos tem a rainha da Inglaterra? Tem mais de 90 anos, 95, Não 96 precisa falar anos. mais nada, tá certo? Enfim, alguns artistas que estão aí com 80 anos, 80... Quantos anos tem o Ney Matogrosso? 80 anos. Vai chamar o Ney Matogrosso de doente? Tá entendendo? Então, é isso que eu quero dizer para você. Quer dizer, é um contrassenso, é uma coisa burra e mal intencionada. Nós estamos com um grande movimento aí, chamado hashtag Velhice Não É Doença, que eu estou participando, o doutor Kalash, que é aquele do Rio de Janeiro que eu falei no começo, que é uma pessoa que, vamos dizer assim, é o representante maior dessa causa no Brasil, da questão do envelhecimento. Está o SESC de São Paulo, Associação Médica Brasileira, muitas entidades, estruturas de governo, Prefeitura de São Paulo entrou, coordenação do idoso, Grande Conselho do Idoso, Câmara Municipal, está lá a Luciana Feldman, representando a Câmara Municipal, a Universidade, o doutor Luiz Ramos representando a Escola Paulista de Medicina, tem a USP, a Faculdade de Saúde Pública. Nós estamos num grande movimento que nós queremos virar o jogo e fazer com que
a OMS reveja esse conceito e tire esse número do CID do capítulo de doença e coloque no capítulo lá, junto com gravidez, aqueles capítulos que não são considerados, aqueles eventos da vida não são considerados patologias. É o nosso trabalho, nossa luta, estamos com abaixo-assinado, tem site, tem Instagram, nós estamos movimentando. Conversei esses dias com o Congresso, o CONAS e o CONASEM são as duas grandes estruturas do SUS, Ministério, CONAS, CONASEM. O Ministério não quis assinar, mas o CONAS, CONASEM assinaram uma carta, entregaram para a OPAS, que é o braço americano da OMS. A gente está se mexendo, incomodando para ver se a gente consegue tirar essa ideia que a OMS foi uma ideia muito infeliz, não é uma ideia boa, não vai ajudar. E eles querem determinar isso a partir de janeiro, quer Janeiro, dizer, tem pouco tempo aí, temos até dezembro para solucionar esse problema, né? Como vocês pretendem alcançar esse êxito de retirar a velhice como uma doença determinada pela OMS? Quais são os caminhos para reverter essa decisão? O caminho primeiro a gente tem que ter um embasamento técnico, que a gente tem, material técnico que produzindo, provando tecnicamente que essa tese é uma besteira. A gente já está fazendo isso, provando tecnicamente que velhice não é doença. A velhice é um estágio da vida, é uma conquista da humanidade, não é taxar a pessoa velha de doente. Tem doença no velho, tem doença do velho, mas o velho em si, ele não é um doente, né? Está muito velho, saudável aí. E, segundo, mobilização, convencimento, mobilização da sociedade, das forças sociais no Brasil. Congresso Nacional, instituições de classe, da área da saúde, da área da assistência social, conselhos de idosos, os próprios idosos nós estamos tentando chegar, né, através das mídias, como você está aqui fazendo esse programa, tentando chegar aonde o máximo possível, para as pessoas se manifestarem. Entendeu? A gente tem conseguido bastante apoio. Todo mundo acha isso um absurdo quando a gente fala. Ou outra que diz, não, mas velho não presta para nada mesmo e tal. Tem alguns que falam, mas são pouquíssimos. A maioria já caiu a ficha. E tem esse movimento está em outros países também. A América Latina tem vários países, Japão, Portugal, tem vários lugares do mundo que a gente queria levar para a OMS. Já mandamos para lá uma carta, documentação, com estudo, com gente muito reconhecida na questão do envelhecimento, Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia está junto, Sociedade Brasileira de Medicina de Saúde e Comunidade está junto, setores médicos e não médicos também, a enfermagem, o setor de cuidadores de idosos e também a sociedade, a área social, que também está vindo, assistência social, a parte trabalhista. Nós conversamos com a direção da Confederação Brasileira de Aposentados e Pensionistas, assinaram o documento também, entendeu? Que é uma parte sindical, né, dos sindicatos dos aposentados, está junto com a gente. Enfim, é mobilização e convencimento de que eles fizeram uma burrada, que eles têm que corrigir a burrada. É isso. Vereador, gostaria de agradecer a sua presença aqui no Megafone. Foi uma satisfação escutá-lo. Eu tenho certeza que um programa como esse tem um objetivo nobre de auxiliar numa campanha como essa, até porque, como você bem disse, numa resposta, todos nós um dia chegaremos a essa idade e também seremos idosos, seremos velhos. Eu desejo muito sucesso aí na campanha, que essa decisão seja revertida, até porque será um benefício para todos nós, não somente para os idosos, mas principalmente para os jovens. Sim, todos nós seremos beneficiados por isso, né? Eu agradeço aqui a presença e foi um prazer escutá-lo. Eu que agradeço muito a oportunidade que você me deu, parabéns pelo programa. Eu queria pedir um favor, na hora que você produzir o programa, se você puder me mandar o link para eu divulgar, eu te agradeço. Mandaremos sim. E se você, meu caro ouvinte e telespectador, quiser seguir ao vereador Gilberto Natalini, você tem as suas redes sociais.
tanto no Facebook quanto no Instagram. Também tem uma página, um site oficial, onde você pode acompanhar as ações do vereador, todo o seu trabalho, e seguir também a página no Instagram do Velhice Não É Doença. É só digitar Velhice Não É Doença, você vai encontrar o perfil oficial, assinar o abaixo-assinado que está disponível lá e ter todas as informações a respeito desta campanha, que é muito importante para reverter uma decisão que seria prejudicial a todos nós. E desta forma, vamos colocando um ponto final no Megafone de hoje, ele que é uma produção do Departamento de Jornalismo da Rádio TV Fé e Luz. Tem como produtor e apresentador Marcos Roberto. A edição e a direção geral ficam a cargo de Rodrigo Mazzutti. Eu agradeço a todos pela audiência, desejo um ótimo final de semana, uma grande semana que vem aí pela frente, e voltaremos a nos encontrar no próximo sábado, a partir das 2h27 da tarde, com mais uma edição inédita do Megafone. Um abraço e até lá! Tchau!